Salve, gente boa! Tudo bem com você? Que bom que você me incluiu aí, que bom estar contigo. É muito bom, tenho certeza que o Senhor está muito feliz com isso, com essa sua disposição, essa sua entrega para aprender a palavra de Deus. Se você não está inscrito no canal, querido, por favor, inscreva-se no canal, acione o sininho, que todos os dias, 6 da manhã, a gente está com essa reflexão rápida a respeito de um versículo da palavra de Deus, de uma forma explicativa. A ideia é trazer a luz, é trazer o entendimento da palavra e a partir dali você ministrar ao Espírito Santo e você poder pregar a palavra em cima daquele contexto, você conseguir entender a palavra, entender o contexto. E por favor, querido, ao final, clica naquela setinha, copia o link, compartilha aí nas suas redes sociais, nos teus grupos, lembra de alguém, às vezes um nome específico, manda, fala, poxa, olha, ouve essa palavra, assiste esse vídeo, que eu sei que vai ser bênção. A ideia é termos vídeos de até 8 minutos, temos a Bíblia inteira aqui no YouTube, para que você possa fazer um seminário, um estudo, pegar um livro completo e fazer o estudo do livro, tirar um sábado e dar uma maratonada, assistir vários vídeos de uma vez. E durante a semana você pode encaixar esse vídeo em qualquer momento do seu dia, querido. Seja ali no momento antes do banho, no café da manhã, no almoço, na janta, enquanto espera uma condução, dentro da condução, enfim. Você encaixa da maneira que você puder, vai ficar fácil, aprender a palavra de Deus. Então eu conto contigo para compartilhar, para estarmos juntos assim. Amém? O texto desse vídeo está em Efésios capítulo 4, e o versículo é o de número 30, Efésios 4:30. Diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Querido, aqui a gente precisa entender, primeiro a linguagem, Então, antes da gente entender exatamente o texto, a gente precisa entender aqui a linguagem. O texto ele começa com uma conjunção aditiva, Quando está falando e, a gente precisa pegar o versículo anterior porque está junto, Se está falando mais, a gente precisa também pegar o versículo anterior. Porém, quando se fala mais, porém, todavia, entretanto, é algo que é oposto ao que está sendo dito no versículo anterior. No caso do e, está falando de algo que está junto, que está somando. Então, o que diz o versículo anterior? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, transmitir graça aos que ouvem. Falar algo que é para edificação traz alegria. Mas quando você deixa de fazer isso, o que está falando assim? Não saia da vossa boca palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, quando você está fazendo isso, você não está entristecendo o Espírito de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é que transmitir graça aos que ouvem, levar a palavra que edifica, isso aqui não entristece o Espírito de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é que Paulo está falando desse contexto. E a outra coisa que esse trecho traz à luz é que, na realidade, Paulo está fazendo uma citação aqui de um trecho de Isaías 63:10. Lá em Isaías 63:10, o profeta Isaías está falando para a gente não contristar o Espírito Santo, ou seja, não entristecer o Espírito Santo. Então, essa ideia pessoal, essa ideia de que Deus fica feliz, lembra que eu comecei esse vídeo falando, estou muito feliz, eu tenho certeza que Deus também se alegra. Essa coisa de que Deus se alegra, de que Deus se entristece, essas características pessoais, essas características de pessoas, elas estão muito evidentes em textos até mesmo do Antigo Testamento. Então, assim, não é uma novidade, não é algo que era novo para aqueles que estavam ouvindo Paulo, para aqueles que estavam lendo. Provavelmente Paulo pregava muito a respeito disso, mas de repente é novo para você, de repente é novo para algumas pessoas, Então assim, Deus ele tem essas características pessoais, Deus se alegra, Deus se entristece, E a gente vai ver mais para frente versículos que fala de apagar o fogo do Espírito, onde Deus se extingue
na vida daquela pessoa, onde Deus não consegue atuar, não porque o poder dele ou o fogo dele seja algo que seja apagável como um todo, não, mas a ação na vida daquela pessoa, ela perde a sua razão de ser, ela perde a sua existência, porque aquela pessoa está abafando e não está deixando acontecer. A mesma coisa que a pessoa está entristecendo o Espírito Santo, ou seja, a felicidade do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo é que você fale palavras que edificam, é que você leve graça àqueles que te ouvem, né? E aí como é que tá? Se o Espírito Santo está atuando na tua vida, querido, as pessoas que estão à tua volta, elas têm que perceber que você está envolvido pelo Espírito Santo. Se as pessoas que estão à tua volta, as pessoas que estão convivendo com você, se cada um que convive com você não sente esse poder do Espírito Santo, né, na graça que você transmite, então, querido, você precisa parar para refletir a sua vida, que talvez você esteja desagradando aqui. Sabe, às vezes a gente desagrada muito a Deus quando a gente mente dizendo que não tem tempo, que a gente não consegue separar 10 minutos, que a gente não consegue estudar. Não, eu não consigo, caramba, minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa. E aí daqui a pouco a gente está conversando com as pessoas dizendo, eu maratonei uma série, eu estava assistindo, né, um reality show, eu assisti uns filmes, né, eu fui ao cinema. Nada contra isso, querido. Reality show sim. Se você me perguntar, eu vou dizer para você, não assista isso, não presta, não traz edificação nenhuma para a tua vida, não vai ser útil nenhum para a tua vida. Abole isso da tua vida. Tá? Chegou uma hora, a gente está chegando um tempo, Jesus está voltando, que a gente precisa encaixar coisas que edificam, que nos ajudam. Os dias estão muito corridos, o tempo está curto para tudo, então a gente precisa encaixar coisa que sabe que vai ser bênção para a vida. Então, reality show, esquece. Série, querido, saiba escolher, saiba identificar, né? Séries que tem, né, indução à pornografia, que leva à pornografia, ou à mentira, ou qualquer coisa que seja, né, de ideologia de gênero, abole também da tua vida, não vai ser bênção para tua vida. Mas aí nada contra, existem muitas séries boas, existem muitos filmes bons, nada contra ir ao cinema, ir com a família, separar tempo para ir ao cinema. O que eu tenho contra é você mentir e dizer que não tem tempo para estudar a palavra. Então não diga isso, sabe? Então você precisa saber administrar o seu tempo, porque quando você não administra o tempo, quando você não se alimenta, porque, querido, a gente só leva graça aos que ouvem se o nosso coração está cheio da graça. A gente só edifica a vida de alguém se o nosso coração tem algo para edificar. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você não se enche do Espírito, se você não se enche da palavra, se você não aprende da palavra, se você não se dedica ao estudo da palavra, se você não cresce na palavra, jamais, querido, você vai conseguir levar graça aos que te ouvem. Jamais você vai conseguir edificar alguém. Jamais você vai conseguir ensinar alguém na palavra. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, querido, a gente precisa parar de mentir, dizer que não tem tempo, dizer que, sabe, que não consegue, que o dia está muito corrido, é mentira. Então vamos parar de mentir, vamos ser mais sinceros, vamos dizer, eu não consigo administrar, eu tenho dificuldade para administrar. E aí você pesquisa, procura ajuda, e aí você pede orientação, você pergunta, pois como é que eu consigo? Me ensina a conseguir administrar? É mais sensato, né, e mais sincero a gente pedir ajuda para administrar o tempo do que dizer que não tem tempo, que não consegue, ou que a vida está muito corrida, né? Como se eu, por exemplo, fosse alguém que não tenha compromisso nenhum, né? Alguém que não tenha nada na vida. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho tempo de sobra e eu não faço nada na vida, né? Não trabalho, não cuido de casa, não cuido de família, e aí eu tenho tempo para gravar vídeo, para dedicar aí 50 minutos, 1 hora, né, para gerar um vídeo de 8, 10 minutos, né? Então aí você está me ofendendo, você dizendo que você não consegue dedicar 10 minutos para estudar a palavra, aí eu dedico 1 hora, né, para fazer um vídeo, aí você está me ofendendo, dizendo que eu sou um à toa. Não é isso, é questão de administrar o tempo, a gente precisa administrar o tempo, porque quando a gente faz isso, a gente está alegrando o Espírito Santo, Deus está ficando feliz conosco, e a gente está parando de mentir. A gente já viu aqui que a mentira é algo que também entristece ao Espírito Santo. E Paulo termina falando isso, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para a redenção. Então, querido, você precisa olhar no espelho e dizer para você mesmo no espelho, você tem o selo do Espírito Santo, você tem a responsabilidade de conduzir esse selo e de alegrar esse Espírito que está selado, que marcou você,
Então isso traz uma responsabilidade. Quando a gente entende que a gente é selado, que o Espírito de Deus nos separou, que o Espírito de Deus nos selou, a gente consegue entender que eu tenho uma responsabilidade de carregar isso, de levar isso para outros, de engrandecer a vida de outros, de abençoar a vida de outras pessoas. Amém, querido? Deus te chamou para abençoar a vida de outros. Deus te chamou para viver uma vida longe da mentira, para alegrar o Senhor, porque o Espírito Santo, querido, Ele quer ficar muito feliz com a tua vida. Foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele deixou a palavra, para isso que o Filho dele morreu na cruz por você. Amém, querido? Esse vídeo é longo, mas o texto precisava disso. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar rica e abundantemente.